Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro que eu acabei de ler, que é o livro de Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Esse livro ele é muito famoso. Charles Dickens é um dos autores importantes da literatura inglesa e eu estava ansiosa para ler esse livro porque eu terminei a pós-graduação em literatura inglesa faz pouco tempo, eu terminei agora mês passado. Então, e já estava na minha lista ler este livro. E foi maravilhoso. É uma leitura leve, é uma leitura para a vida, porque fala de valores, solidariedade, boa vizinhança, boa vontade. Charles Dickens lançou esse livro dia 19 de dezembro de 1843. Nesse mesmo ano, ele procurou as autoridades da região onde morava, em Londres, para que eles pudessem retirar as crianças e oferecer um dia de Natal digno. Mas isso não estava no interesse dos políticos, autoridades daquela época. Então ele teve a ideia de escrever um livro que pudesse então despertar esse espírito de Natal nas pessoas. Gostaria de ler uma parte aqui da introdução de livro que explica mais ou menos o que aconteceu e como foi esse lançamento. Uma Canção de Natal foi publicado no dia 19 de dezembro. Até o Natal, 6.000 cópias haviam sido vendidas. Era um livro muito bonito, um ótimo presente. Olha só, tratava-se de uma edição de luxo, com capa de boa qualidade, título, lombada e bordas em dourado, folha de seda na abertura, papel superior, ilustrações coloridas, assinada por John Leech, um artista renomado. Tudo isso a um preço acessível, apenas 5 shillings. Esse foi o maior sucesso de vendas de Dickens até então. Charles Dickens morava em Londres numa época da Revolução Industrial, uma época em que as fábricas estavam tomando espaço, onde as pessoas estavam atrás do dinheiro, elas estavam sempre preocupadas com as contas. Gente, essa história tem tudo a ver com hoje, né? Que é uma história muito atemporal, né? Nós estamos tão em função do que vai acontecer, se eu vou conseguir pagar as contas, que seria a nossa luta por sobrevivência, né? Então, e naquela época tinha muitas crianças, muitas pessoas na rua. Foi isso que fez ele procurar as autoridades para que pudesse oferecer um Natal digno para essas crianças. Então, o personagem principal, que é o Ebenezer Scrooge, ele representa justamente essa nossa busca por segurança, a nossa busca por dinheiro, só que num nível muito maior, porque esse personagem ele se tornou muito mesquinho, uma pessoa muito fria, porque para ele o que importava era o dinheiro está no banco garantindo o seu futuro, né? Ele se tornou uma pessoa que não tinha prazer para nada, né? Não tinha amizade, o contato humano para ele não tinha sentido. E tudo que as pessoas faziam para eles achavam absurdo. Ficar na rua cantando incomodava muito. Mas tem um porquê. Quando você lê o livro, você vai entender o que fez ele se tornar, né? Porque ele se tornou essa pessoa fria, mesquinha, uma pessoa morta. Ele não era uma pessoa que tinha alegria, ele não era vivo, né? Então tem o porquê, porque por que acontece? Ele tinha um sócio que faleceu, e esse sócio era como ele, né? Focado no dinheiro, se preocupava mais com ele, não importava como era a vida dos seus funcionários, só que esse sócio morreu. 7 anos depois, esse sócio apareceu e deu uma chance para ele não ter um fim como ele. Então ele disse para ele que ia aparecer 3 fantasmas, o fantasma do presente, olha a simbologia, gente, fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro, né? E cada fantasma foi aparecendo e mostrando para
para ele a vida do passado, a vida das pessoas no presente, que ele pudesse ver como é, porque ele é muito focado nele, nas contas dele, e como seria o seu futuro. Inclusive, tem um filme da Disney, que é Os Fantasmas de Scrooge, que é uma versão muito fiel ao livro. Eu assisti ao filme para que eu pudesse ver mais detalhes sobre o livro que eu li. Super indico que você quer ter uma leitura fácil, uma leitura gostosa e que traz um conhecimento, que é uma leitura que tem muita simbologia em tudo que acontece. Resumindo, fala sobre valores, solidariedade, como eu disse no início, mas eu acredito fielmente que são valores que a gente tem que ter no coração da gente. Não só pensando no outro, mas pensando na gente também. Porque esse personagem, quando ele conseguiu mudar, que ele conseguiu ser uma pessoa mais feliz, ele começou a ter gratidão, ele começou a se relacionar com as pessoas, a buscar as pessoas mais próximas, a valorizar quem estava com ele, ele se tornou muito feliz. Inclusive, esse livro é um livro para ler em família, é um livro para que vocês possam fazer essa troca, conversar, é um livro para a vida, né? Um livro que vai trazer para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você vive, esse cutucão, porque a vida, o dia a dia, ela nos tira desse sentimento. A gente fica o tempo inteiro, ai, como é que eu vou fazer para pagar? Como é que eu vou dar conta? E a gente isso vai apagando a gente, né? Vai tirando aquele brilho, aquela alegria, porque quando ele teve a chance de continuar vivo, que ele pôde ver que ele ia ficar vivo, ele abriu a janela e disse bom dia. Então ele queria mostrar a sua alegria, ele queria mostrar o seu brilho, ele queria agradecer, ele queria viver cada segundo da sua vida com intensidade e junto com as pessoas que ele conhecia e que estavam do lado dele. Meu nome é Viviane Grumicher. Eu sou graduada em letras, sou letróloga e agora pós-graduada em literatura inglesa. Eu sou apaixonada por livros e estudar. Eu sou uma eterna estudante. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu estou muito feliz em poder compartilhar a minha alegria de ter lido essa obra maravilhosa de Charles Dickens.